teatro é uma arte, como disse Augusto Boal, uma arte marcial. Mas poderíamos dizer também que é uma arte erótica. É a arte do encontro de uma pessoa com outra pessoa, uma arte de sedução interpessoal, presencial, de convívio, de sincronia e sintonia de pessoas no mesmo espaço e no mesmo tempo, em partilha. E com essas palavras eu inicio o diálogo que tem tudo a ver hoje com teatro, porque nós vamos receber uma dialogadora que é uma mulher de teatro, uma pessoa de teatro, uma realizadora de teatro, é mestre em teatro pela Unicamp e é doutora em teatro pela Unesp, em São Paulo, 2 universidades paulistas, e é professora atualmente da Universidade Federal do Ceará, da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. Aliás, ela é vice-coordenadora deste curso da licenciatura em teatro, que forma professores de teatro para o estado do Ceará, enfim, pessoas que vêm, inclusive, de outros estados estudar aqui. E eu me refiro a quem? A ela, a atriz, a diretora Renata Lemes. Oi, Renata. Olá, Ricardo. Que bom ter você aqui. E vamos começar com teatro? Olha, os objetos pautam o nosso encontro, né? Os objetos que você trouxe e o objeto que eu trouxe, com o qual iniciei o programa. E a partir daqui e do que foi dito, o que você diria? O que eu diria? Ou dirá? Primeiro agradecer, né, Ricardo, ao convite. Olha, que botei a máscara em você. Olá. Agradecer o convite de estar aqui no teu programa, onde já passaram muitos fazedores e fazedoras de teatro. E agradecer esse papo aqui, que é sempre bom a gente poder falar de teatro, né? Oportunamente. E eu queria começar, na verdade, por esse objeto aqui. E que a gente pode ficar se perguntando o que tem a ver esse objeto com teatro. Pois é. Então vamos juntar os dois. Vamos juntar a fala do teatro marcial, né? A baladeira. E com a baladeira e a máscara. Como é que você, então, juntaria essas duas imagens aqui? Pois é, essas duas imagens, né? A minha relação com o teatro mais intensa e maior, né? Aí no tempo é com o teatro de rua, né? É com essa relação que desde sempre foi a minha brincadeira de rua, o meu espaço da rua, o meu espaço do brincar, o meu espaço de construir imaginários, que foi pelas ruas, né? Eu lembro que aqui em Fortaleza, eu morei aqui em Fortaleza até os meus 16, 17 anos, então toda a minha infância eu passei aqui, a adolescência, e as brincadeiras de rua, elas foram tão marcantes para mim, que quando eu comecei a fazer teatro, eu trouxe as brincadeiras de rua para pensar o treinamento do ator, para pensar o treinamento da atriz. E eu lembro que quando eu morava aqui em Fortaleza, tinha muito aquelas falta de energia, faltava luz, Sim. né? E quando isso acontecia, todo mundo corria para se juntar e ficar dentro de casa. Eu queria sair pela rua, esbarrando nas coisas, para desconhecer os espaços, para viver os espaços de uma maneira diferente quando estava tudo aceso. E isso é uma imagem que eu tenho e que eu carreguei para mim o resto da vida. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei 20 anos na rua, em São Paulo, e sempre para mim as ruas da cidade, as ruas do espaço urbano, elas alimentaram o meu fazer artístico. Então você tem a dissertação de mestrado e um doutorado que gravitam nesse tema, porque o mestrado é sobre teatro de rua. Teatro de rua, treinamento do ator na rua. O treinamento do ator na rua, portanto, tem a ver com tudo que você está dizendo. Exatamente. E depois, o treinamento do ator também, você aprofundou isso no doutorado. Exatamente. Não é? E como é que você faz isso? As brincadeiras de roda, as cantigas, as interações de rua incorporado ao trabalho do ator, é isso? Os jogos, né? Os jogos, sei lá, como pega-pega, esconde-esconde, bandeira, né? Que tem lugar que chama pique-bandeira, mas aqui em Fortaleza, no meu tempo, chamava bandeira. Rouba-bandeira e estátua e várias outras... Carimba. Carimba. Brinquei muito de carimba, de carimba. E essas brincadeiras, eu estudei muito sobre o treinamento do ator, né, lá em São Paulo,
e eu buscava alguma coisa que tivesse uma relação de pertencimento comigo, justo por, de algum modo, eu ser uma nordestina em São Paulo, né? E uma nordestina em São Paulo que queria, de alguma maneira, me sentir povoada pelos meus. E uma maneira de me sentir povoada pelos meus foi trabalhando na rua. Porque em São Paulo você encontra muitos nordestinos na rua, né? E aí eu resolvi, então, trazer as brincadeiras de criança, da minha infância, para pensar o treinamento e não somente me relacionar com esse treinamento que vinha da Europa, né? Principalmente eu cheguei ali em São Paulo, na época que muito forte, a presença de Eugênio Barba, a presença de toda Grotowski, essa turma que vinha. E eu me envolvia muito com aquele treinamento, ficava de 4 a 5 horas treinando, mas eu tinha muita curiosidade de pensar como é que a relação que eu tinha de corpo com a minha cidade, com o Nordeste, poderia ter uma relevância no meu treinamento. Um potencial para um treinamento, não é? E foi isso que eu investiguei. E você faz a diferença, você que trabalhou, eu sei que você trabalhou com o grupo, acho que ainda tem relações com a companhia Miolo, né? Isso, Companhia do Miolo em São Paulo. Companhia do Miolo em São Paulo, que trabalha exatamente também com isso, com ocupações de espaços extra-teatrais, digamos assim, não é? Ou não teatrais, né? Eu não gosto de usar a expressão não teatral, porque parece que só o teatro, só naquele lugar pode ser teatral. Né? São extra-teatrais no sentido de que não está no prédio, circunscrito a um prédio. Mas eu imagino que você tenha discutido, então, a diferença entre teatro de rua e teatro na rua. Talvez fosse um bom tema, já que você é uma mestre nesse assunto. Eu acho que, assim, sempre nas discussões a gente fala que o teatro de rua é aquele que emerge da rua, de uma pesquisa e de uma poética que emerge da rua. E que inclui a rua. E que inclui a rua. Os urbanos. Isso. E a experiência da rua, né? O fluxo. Sim, o fluxo. O improviso. O improviso, né? Um jogo mais aberto. E o teatro na rua é um teatro que eu fiz numa sala e levei para apenas algum deslocamento, né? Exatamente. De espaço. Então não emerge dela, né? Você trabalha com o primeiro, então? Eu trabalho com o primeiro. Eu nunca fiz um espetáculo de rua que eu levasse para a rua, fizesse num outro lugar e ele fosse para a rua. Ele precisa da rua para surgir. Precisa da rua. E em relação aqui à sua baladeira, como é que você inclui, então? Em treinamento de ator, como é que você explicaria isso para alguém que não é de teatro, digamos? Como é que inclui uma brincadeira, algo tão, né? Que às vezes até depreda coisas, né? Como chama? Pássaros, nem quero falar disso, mas enfim. Vitrines, vitrais, vidraças. Como é que você inclui isso no treinamento do ator? Eu acho que tem, primeiro, uma coisa de fato da infância, como é que eu posso te dizer, Ricardo? Talvez a gente deva ser um pouco menos sério. Talvez a gente possa brincar mais, né, como atores e atrizes. E, por outro lado, esse objeto, ele é uma pequena arma, né, diante, por exemplo, um Davi diante de um Golias, né? E eu acho que na rua tem muito isso, assim, os enfrentamentos do ator, e eu digo enfrentamentos porque, de fato, é isso, para constituir uma poética em um espaço de exceção, ele também demanda esse enfrentamento, né? E essa pequena arma aí é o Davi mesmo, diante dessa monstruosidade que é o urbano, né? A cidade, o prédio, isso tudo que vai te engolindo. E aí eu acho que esse elemento aí da baladeira, ele traz muito isso. E é uma infância do Nordeste também, né? É uma infância, às vezes, agrária, uma infância... E tudo isso me remete muito ao que é o fazer da rua. Me ocorre, então, dizer aqui uma frase que eu sempre repito nos meus textos, que ao ator não cabe apenas ter sido criança, é preciso continuar sempre sendo. Esse encantamento, esse desentendimento do mundo, esse entendimento e desentendimento do mundo, acho que essa pureza, né, esse treinamento de pureza é fundamental para que um ator se pesquise e pesquise o outro. Exatamente. E aqui, nesse caso, por exemplo, eu me lembro que no treinamento de ator você tem treinamentos de concentração, não é, de objetividade. E acho que a partir daqui você pode transferir algum daqueles valores que estão lá nesses grandes pensadores de treinamento do ator do século XXI para as brincadeiras do Nordeste. Você junta cultura
Você recontextualiza, não é, a cultura para o treinamento do ator. Estou certo em relação à interpretação que faço do seu universo de pesquisa? Com certeza, porque, na verdade, é muito maluco, mas a gente cresce e a gente vai fazer treinamento de ator para o teatro e é como se você... treinar, né? O treinar, na verdade, de alguma maneira, é quebrar algumas barreiras que, quando você era criança, você não tinha. Quebrar laços. Tu estava muito à vontade na rua. Né? E esse à vontade, eu acho que é o que o teatro, o treinamento do ator, ele tenta provocar. Fique à vontade na vida. Né? O ator é alguém que está à vontade na vida. E esse treinamento, vindo de pensadores europeus ou não, de outros mundos, né? Estão perpassados de cultura. Então, se você Perpassados vai, né? Por que não encontrar esses valores essenciais, digamos assim, estruturais, né? Constitutivos, na cultura brasileira? Com certeza. E acho que você faz isso. É uma questão que eu trago nas minhas pesquisas. Nas suas pesquisas, não é? Eu até nem uso mais a palavra treinamento, viu, Ricardo? Eu prefiro usar os estudos. Estudos. Porque treinamento depreende, sei lá, um esportista que quer chegar a ser Depende de uma certa medalhista. evolução. E uma acho certa que evolução. não é esse. Eu acho que o estudo, né, para o trabalho do ator, a expressão estudo para o trabalho do ator, hoje me interessa mais do que treinamento. É como se o ator estivesse se adestrando numa determinada competência, não é? E que só estaria pronto depois que dominasse isso. Exato. Por isso que você se recusa a usar a palavra treinamento, né? Tem Embora isso. treinamento seja a palavra usual, digamos, no jargão acadêmico e teatral. Né? É tanto que a sua tese, como é o nome mesmo da tese? É um nome bonito, mas é treinamento do ator. É Corpos Precários, Pedagogia e Política na Experiência do Corpo. Explique-se. Renata, explique-se. Hein? Explique-se. Vamos lá. Pedagogia e Política na Experiência do Corpo, Corpos Precários. Eu acho que eu vou trazer para explicar isso O outro objeto? Essa moça aqui, ó. Com a sua precariedade. Cuidado que a cabecinha dela, ela é precária. Não, ela tira. Eu sei, ela é móvel. Posso tirar? Pode. Olha. É uma figura. Lembra aquelas figuras das festas dos mortos no México, não é? Ela tem nome? Não. É uma figura? Ela é a Catrina, né? É a Catrina. É a Catrina, da Festa de los Muertos, do México. Eu fiz o doutorado de Fiesta sanduíche lá. de los Muertos, né? Muertos. Dos Muertos. Eu fiz o doutorado de sanduíche no México, né? E tenho uma relação muito intensa com esse país e com a cultura de lá e as figuras. E essa Catrinazinha, ela era única lá no espaço onde eu adquiri ela. Tinha muitas outras, mas essa peça era única. Inclusive, ela já estava quebrada, ela está com a arminha quebrada. Eu trouxe ela assim mesmo. Ela carrega uma espingarda e a espingarda está quebrada. Mas eu trouxe ela lá do México porque ela é essa Maria bonita, ao mesmo tempo morta e viva. Né? Essa cangaceira, essa Catrina cangaceira, e que, para mim, representa muito a resistência da mulher. E aí, para falar de corpos precários, a gente precisa pensar um pouco sobre essa questão feminina hoje, né? Um corpo precário, em que sentido? O corpo precário, na perspectiva da tese que eu trago, né, são todos os nossos corpos, do ponto de vista da nossa própria vulnerabilidade e fragilidade. Né? A mulher, no entanto, vive essa precariedade todos os dias, porque ela é colocada numa condição de vulnerabilidade, certo? Eu estava recente conversando com o meu companheiro, dizendo, eu preciso fazer uma viagem sozinha, eu gosto muito de viajar sozinha. E eu já fiz isso algumas vezes, mas assim, uma coisa é uma mulher viajar sozinha, outra coisa é você, o Ricardo, viajar sozinho. Vou pegar uma mochila, vou viajar por aí. Tu pode, eu não posso fazer isso. Então, esse lugar da precariedade do corpo da mulher, da vulnerabilidade, né? Socialmente ela está sempre exposta. Vulnerabilidade social. É disso, então, de que se trata.
Exato. De uma cultura de novo, né? Cultura De novo. Volta ao tema da cultura machista, da cultura patriarcal, né? Que precariza a mulher, não é? Exatamente. E a sua inserção social. Mas aqui é lindo porque você fez uma associação aqui de transculturalidade. Você fez a relação entre a Catrina e a cangaceira Maria Bonita, que está viva e morta, porque ela é aqui uma caveira, não é isso? É. Portanto, ela é o símbolo da morte, né? Ela tem aqui um colar de dentes, né? Ou talvez uma cartucheira com dentes, não é? E ela está com espingarda, portanto, ela está viva e ao mesmo tempo está morta. Você acha isso que a nossa Maria Bonita, enquanto símbolo da mulher e da mulher nordestina, traspassa o tempo, é isso? Ela está viva e ela está viva porque ela está morta porque ela morreu. Ela é uma figura histórica circunscrita a um espaço, a um tempo. Mas ela está viva como imagem, como exemplo, como força, inclusive para as mulheres? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a Maria Bonita, ela traz essa simbologia, né, de luta, de guerreira e, sobretudo, assim, de desbravadora, né? Porque a Maria Bonita, a gente pode dizer que na época dela ela era uma vitalina, ela já não era uma mulher jovem, ela já tinha sido casada, maltratada pelo marido e ela, quando o Lampião chegou lá, ela disse: eu vou me embora, não vou ficar aqui nessa vidinha, não. Sabe? Porque as pessoas, a vizinhança falava dela, porque ela era uma mulher sozinha enfim, todas as questões sociais, e ela resolve ir. E eu acho que essa atitude de ir, que a Maria Bonita toma, assim, quer saber, ao invés de eu ficar aqui parada, eu vou desbravar esse sertão, e vai, para mim é muito inspirador até os dias de hoje. E muda a história, porque a partir da presença da Maria Bonita do cangaço, o cangaço se feminiza, né? Também, né? Os homens passam a ter as companheiras e são lutadoras, não é? Sim. Elas não são simplesmente num patamar, digamos, hierárquico no cangaço. Elas são figuras que mantêm a vida delas como mulheres que vão parir, que vão ter os seus amores, mas armadas e desbravadoras do sertão e enfrentando as repressões sociais do seu tempo, né? E Maria Bonita. Então você fez uma relação aí transcultural, você fez uma relação intercultural de México e Nordeste. Que se parece muito, viu? Se parece muito. E no México nós temos o Pancho Villa, né? Nós temos Temos, não é? O nosso lampiãozinho. O nosso quem? O nosso lampião. O nosso lampião mexicano. Mexicano, né? Sim. Aquele que juntou gente que foi fazer tem um aspecto revolucionário dos dois, né? Nos dois, né? Nos dois. E de ambiguidades, de ambivalências, mas, enfim, é perfeitamente possível fazer essas analogias entre Lampião e Pancho Villa. Muito bem, mas estou vendo que tem mais cultura aí, porque tem objetos relacionados a. Você gostaria de colocar mais um? Eu estou vendo aqui uma coisa meio indígena. Tem. O que faz referência à cultura indígena. Partindo do México, dos astecas e dos maias, para os... Os ticunas. Os ticunas! Fala sobre isso. Bom, os ticunas... Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostre. Ela, inclusive, tem uma referência aí da escrita. Os ticunas! Os ticunas é uma tribo amazônica, né, aqui do nosso Brasil. E eu tive a oportunidade de viajar ali para o Tapajós para fazer uma pesquisa para conhecer a floresta do Tapajós. E aí eu conheci lá um colecionador desses materiais que os índios iam lá para vender os seus materiais, para que os seus materiais fossem conhecidos. E aí eu entrei em contato com essa máscara, que é uma máscara de guerreiro, de protetor de guerra, né? Ele é usado o contrário, né? Para espantar os inimigos. Esse rosto é para trás. Você coloca o rosto aqui. Esse aqui, ela é assim, isso, digamos? Coloque aí. Ela é assim, você pode colocar ela aqui. E dá para sair? Dá. Não, é assim. Entendi. Aqui, Coloca você. Olha aí. Entendi. Ai, que lindo. E aí, quando o meu inimigo vem aqui por trás... Isso. Aí eu espanto o inimigo. Que lindo.
máscara É uma máscara da protetora. retaguarda. É uma máscara protetora. Protegendo a retaguarda do guerreiro. Exatamente. O guerreiro está aqui de peito aberto, de rosto lançado à guerra, mas tem aqui uma máscara, um animismo aqui contrário aos inimigos. Que coisa linda, que coisa linda. Entendi. Pois é. Esse objeto E por que você trouxe para pautar que tema? Eu acho que tem uma relação na minha vida muito forte com essas questões indígenas. A minha avó, ó lá, hein? Ninguém vai te pegar aí. Por aqui ninguém pega. Desprevenido. E eu sempre tive, enfim, essa relação com a questão indígena muito forte, né? Quando eu fui para o Tapajós, assim, a minha bisavó era de tribo e eu nunca conheci nem tribo, nada aqui em Fortaleza, porque é tudo muito... Vai tudo se fragmentando muito, né, Ricardo, ao longo da nossa vida. Assim, muito recente, eu reencontrei meu pai aqui em Fortaleza e ele me contou que na verdade, a mãe dele foi roubada de uma tribo pelo pai. O pai era um português, o seu Joaquim, que roubou minha avó e eu não sabia dessa história. Eu sabia que a minha avó, não, minha bisavó, exatamente, a minha bisavó era da tribo e a minha avó foi roubada. Eu não conhecia essa história, mas eu sempre tive essa relação forte com a questão indígena, até por causa dos meus traços, né? E com a questão do feminismo, né? E com a questão, porque exato. A família nasceu de um abuso, de um sequestro, de um né? sequestro. De um rapto, melhor dizendo, né? De um assédio e de um estupro, possivelmente. Com certeza. Com certeza. E aí essa coisa para mim sempre foi muito forte. Eu sempre quis um pouco me aproximar mais das culturas indígenas. E você poderia descrever que figura é esta? Eu estou vendo aqui, parece um pássaro, né? É um tucano, parece. Um tucano na cabeça. É que cada tribo, eles têm um tipo de bicho que protege, né? Alguns é a onça, outros... E cada função dentro da tribo também carrega um. Esse aí, o pássaro protetor dele então ele não só amedronta, ou mais do que amedronta, ele protege. Isso que é bonito. Porque algumas máscaras são máscaras que trabalham com a feiura, com o horrendo, com a assombração, né? Para impactar os inimigos. Mas aqui não. Aqui é um pássaro belíssimo, não é? Mas que tem na cultura dos ticuna uma função de proteção de determinada... É individual a proteção? Ou é por nação? Não, essa aí é individual. É individual, daquele índio. Desse guerreiro. É deste guerreiro. Um pássaro, a beleza como protetora, né, da retaguarda de um pássaro. E você, então, estava interessado ou está interessada nisso, não só por questões de familiares, ou de identificações com a cultura sua, mas também com o teatro? Tem uma relação a ver com o estudo de cultura pelo teatro? Sim. O que acontece, né? Para mim, uma das culturas mais invisibilizadas e que, inclusive, a gente desconhece quais teatralidades também emergem dali, é a cultura indígena. Né? Muito recentemente, a gente teve um estudo agora, que está saindo, daqui a pouco vai ser publicado aí, de um artista latino-americano, equatoriano, que ele fez uma pesquisa em várias tribos para localizar a teatralidade dessas tribos. Não só nos seus ritos, porque isso a gente sabe que tem, mas o teatro em si. Uma representação com todos os cânones e acertos e arranjos que a gente conhece do teatro. E é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver alguns escritos já dele, que não saiu ainda para ser publicado, mas vai sair logo. E é incrível, assim, como os índios... O Ricardo Puccetti, também do Lume, fez uma pesquisa sobre o palhaço nas tribos. E essas pesquisas, elas estão começando a chegar, sabe? Até porque... Há agora, né, ou tenta-se dar depois daí dos estudos pós-coloniais, decoloniais, de fato, a gente retomar esse processo todo de colonização, né? E os povos originários são essas figuras chaves. A gente está chamando de palhaço, mas, na verdade, é aquela figura que tem a possibilidade de fazer
a sátira, a gozação, de mudar de personalidade, de brincar com as crianças, de brincar com a cultura. É o transgressor, né? Estou explicando isso porque pode ser que o público imagine que seja um teatro no sentido inglês, no sentido palhaço, europeu. O não. palhaço, né? Mas tem a mesma função do bobo da corte, seria, digamos, né? O bobo da corte, só que numa outra circunstância cultural. Seria o palhaço, numa outra circunstância cultural. Mas há, inclusive, vídeos na internet, no YouTube, que mostram a ação de um desses palhaços, entre aspas, de tribos. Há, inclusive, um artista daqui, do Ceará, que é o Mário Filho, que estudou isso, passou um bom período em contato com ele. Aliás, trouxe um deles para cá. Eu acho que foi em Tocantins, um senhor que tem a permissão, em determinados ritos, de fazer o que está fora, digamos, dos ritos. Pode, inclusive, questionar os próprios ritos. Né? Ter essa liberdade. Teatro como espaço dionisíaco mesmo, né? De presença capaz de desestabilizar o status quo. Mas que lindo. Eu estou vendo, Renata, que você, Renata Lemes, a nossa dialogadora de hoje, professora de teatro e vice-coordenadora da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará, eu estou vendo que ela está preocupada, e acho lindo isso, em fazer com que a gente redescubra na cultura brasileira, ou nas culturas brasileiras, nas identidades brasileiras, veios capazes, vertentes capazes de fazer par até com pesquisadores chamados, consagrados da Europa, né, no teatro, não é isso? Sem Saber dúvida. que nós, aqui na nossa cultura, temos vocações para teorizar sobre os valores do teatro. Você sabe, Ricardo, que, por exemplo, o cavalo marinho, lá do Pernambuco, da Zona da Mata, ele é estudado no mundo todo e muito pouco no Brasil. Porque o cavalo marinho ele tem mais de 100 figuras e corporeidades distintas. É de uma riqueza e de uma complexidade, né, que vem lá do canavial, do trabalhador da cana. E, no entanto, aqui, assim, né, não querendo... Mas eu acho que ainda falta, sabe, para a gente avançar nessas pesquisas, ainda falta muito. Avançar, inclusive, no sentido de descontextualizá-lo de um veio folclórico, Sim, né? Como se fosse apenas sim, manifestação regionalizada, Não. mas sim encontrar a potencialidade disso, de uma certa ontologia, Sim, para sim. se fazer um estudo de teatro. Sim, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, o caboclo de pena Sim. da Zona Mata. Aquela corporeidade ali é um negócio... Caramba! Eu vou ter que treinar a vida inteira para chegar nisso daí. E os caras dançam a noite inteira. E às vezes a gente não fica 4, 5 horas num treinamento fazendo para chegar numa certa corporeidade. Então, por que a gente não bebe dessas fontes? No próximo segmento do programa Diálogo, eu quero falar de outros temas com a professora Renata Lemes, a partir dos objetos que ela traz. Eu quero apresentar quais são esses do próximo segmento. Um barco, vou só apresentar, o Ceará, o mapa do Ceará, e um Metrônomo. Metrônomo, que é marcação de ritmo, De né? ritmo. Do ritmo. São esses os temas do próximo segmento do programa Diálogo. O teatro e a máscara neutra. Eu trouxe uma delas para ilustrar o encontro de hoje, o diálogo de hoje, com alguém que é de teatro, é atriz, diretora teatral e mestre e doutora em teatro. Trabalha com teatro de rua e com corpos vulneráveis e com inserção do teatro em outros espaços, digamos, estendidos, que não são necessariamente os feitos para a representação. Rua, ocupações de espaços outros. Ela trabalha com isso. Ela trabalhou durante muitos anos com a companhia Miolo, lá de São Paulo, e agora é radicada no Ceará. Eu me refiro à professora Renata Lemes, que me trouxe alguns objetos e eu estou colocando em cena algum desses objetos. Poderia começar por onde? Pelo ritmo aqui? Ou pela jangada? Ou pelo barco? Vamos começar pelo ritmo. Vamos começar pelo ritmo. Muito bem. Vamos colocá-lo para funcionar. Por que você trouxe
esse marcador de ritmos para pautar que tema? Esse metrônomo. Metrônomo. Eu queria falar sobre o tempo. O tempo. O tempo. Em que sentido? O tempo da pandemia, o tempo atravessando o teatro, inclusive modificando o teatro, não é? Modificando o teatro. Modificando o teatro. Nós estamos há quase 2 anos fazendo o chamado live teatral, fazendo... aliás, foi tema da abertura do programa. Eu falava que o teatro precisa não do técnico convívio, mas sim do convívio mesmo, interpessoal, presencial. Eu até trouxe um texto onde digo, para além do técnico convívio, como teledramaturgia, o teatro é um convívio, é contato vivo, ao vivo, contato convivial, corpo a corpo, contato intercorporal, um acontecimento interhumano. Como é então que você está marcando o tempo nesses novos tempos em que o teatro conversa com a tecnologia? Esse metrônomo aí, ele vai desde um tempo muito lento, né? Se você deixar ele... Você pode deixar ele puxar para baixo, girar e aí dar corda, depois puxar para baixo, para cima, e você vai ter... Você tem isso e você pode... É um pêndulo. Um pêndulo. Isso. Pêndulo. Você vai estabelecendo os tempos. Você vai estabelecendo os tempos. Naquele momento era... Né? Você tem uma tabelinha. É claro, hoje a gente tem isso num celular, mas eu gosto desse objeto. Para marcar um tempo, né? E também porque ele representa assim um certo arcaísmo. Deixa ele funcionando. Deixa ele funcionando. No rápido, no lento. Temos uma cena aqui no lento. Isso. Fala. E eu penso, Ricardo, que, na verdade, uma das grandes crises hoje da humanidade é a crise do tempo. Sim. Né? É a crise do tempo, porque ninguém tem tempo mais para nada. Né? Você liga para as pessoas, tenta falar com elas e... eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E a gente pode dizer que esses 2 últimos anos que a gente viveu, né? Qual foi o tempo das coisas? Foram 2 anos ou foram 1000 anos? Quanto tempo se passou desde o começo da pandemia até aqui? Para mim, essa é uma questão. Tempo subjetivo, então. Tempo emocional. Porque existe esse tempo, né, de Cronos, que é esse da cronologia, né? E que esse tempo de Cronos, mesmo esse tempo, ele está sendo torcido. Porque o dia não tem mais 24 horas. Né? Como se o dia tivesse agora uma outra rotação. Sabe? Eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação interna de que nunca há tempo, de que não há mais tempo para a vida. Para a vida. Né? Não de fazer coisas, mas para viver, sabe? Porque você está todo o tempo ligado numa... Eu queria que você desenvolvesse mais ainda, é encantadora essa ideia do tempo estendido, do tempo que não é mais cronometrável, não é? Que não é mais cronometrável. Você não pode cronometrar, é isso? Você não pode cronometrar. Ele se atravessa, né? Ele se atravessa. Porque o campo perceptivo, ele está retorcido, né? Ele foi retorcido, ele já vinha sendo, em função de todas as tecnologias que vai mediando as pessoas, e agora muito mais, né? Depois da pandemia, por exemplo, sei lá, eu tinha 3 horas de aula no presencial. Eu nunca posso transpor 3 horas de aula para 3 horas de aula remota. Não existe. Essas 3 horas, elas não podem ser compatíveis, né? Porque, assim, 40 minutos que eu tô no remoto, eu já tô esgotada, né? Ninguém mais aguenta ouvir minha voz. Ninguém me escuta mais. Ou seja, é um tempo retorcido, sabe? Então, eu queria falar disso. Eu não sei como é que você está vendo isso. Sim, e a presença também dos alunos. Você não está convivendo com os alunos, você está
Você não está na sala de aula. Eu coloquei o problema com relação ao teatro, à fenomenologia comunicacional do teatro, mas agora você coloca essa necessidade de convivial na relação aluno e professor, na relação do aprendizado entre pessoas, não é? Eu acho que é principalmente no campo relacional, né? Eu acho que quando esse tempo é torcido, porque ele é torcido o tempo e o espaço, né? Não é só o tempo que é torcido sozinho. Ele está sempre, tempo e espaço estão sempre em relação. E o campo relacional que está comprometido é o campo das relações, que é justo o campo do teatro, né? Que é o território, vamos dizer assim, onde o teatro ele desliza, onde ele é pleno, né? Quando a gente não tem mais esse campo relacional, só tem o campo da visibilidade, o campo visual, tudo o mais fica muito comprometido, né? Porque aí tudo que predomina realmente é o sentido da visão. Tudo mais em mim está ali parado, quieto. Né? A Annie Bogart, ela vai dizer isso. Para mim, teatro é um lugar onde se respira junto. E agora? Sobretudo para você que vem do teatro de rua, que está no teatro de rua, isso é um martírio realmente, né? É um atravessamento terrível, porque precisa da intervenção mesmo do outro. Porque há um outro teatro que não necessariamente pede, né, a intervenção, a não ser na fabulação, né, na fruição do pensamento, da interpretação. Mas há outros que exigem a presença do ator, inclusive do espectador, inclusive em cena, interferindo na cena, modificando a dramaturgia. Jogando, né? Jogando, no jogo, não é? Grupal. Mas, independentemente disso, o fenômeno do teatro exige o presencial, exige o convivial. Eu acho... A sincronia de tempo e sintonia. Exatamente, sintonia, como você disse, o erótico. O erótico, né? A arte erótica. A arte erótica, né? Que é a arte do desejo, né? Não é? E não só um desejo como sexual, esse também pode ter. Mas o desejo de estar junto, o desejo dessa troca, né? O desejo de estar em relação. E aí, do meu ponto de vista, o que é mais violento nisso é o comprometimento da relação. A minha solidão no meu quarto, eu assistindo no meu escritório, eu assistindo a tela e tu lá no outro lado, no teu quarto, na tua solidão. Estou me lembrando agora do nosso Amir Haddad, que comparou o teatro mediado pela câmera do celular ou do computador com o sexo por telefone. Ele diz o seguinte: para mim, teatro na internet é como se fosse sexo por telefone. Né? Eu estou exercendo ali uma certa eroticidade, mas estou fora do fenômeno comunicacional dos corpos que deve existir na relação sexual interpessoal. Não é? Eu estou dizendo a você e não... Estou dizendo que estou sentindo, mas estou dizendo com palavras e não com ações, não é? E não no campo perceptivo. E não no campo ali, perceptivo de dois corpos que estão em interação, em conluio ali, né? Em congraçamento. Porque, veja, nossos 5 sentidos, só um opera, praticamente. A audição e a visão. 2, 2. E dependendo, só a visão. Dependendo do que está acontecendo, só a visão. Né? E mesmo assim, a visão mediada, comandada pela câmera. Há um empobrecimento, né, do ponto de vista do campo relacional, dentro da minha perspectiva. Há um empobrecimento. Não escolhe para onde olhar. Né? Há uma intervenção na própria percepção do espectador. E se há algo que interfere nessa relação interpessoal, modifica-se o fenômeno da comunicação teatral. Mas a nossa dialogadora de hoje é uma cearense, e eu acho que é por isso que ela trouxe o quê? O mapa do Ceará. Mas é uma cearense, num certo sentido aqui, entre aspas, ficou exilada um bom período da sua vida. Né? A partir de 16 anos, ela foi embora para São Paulo. E agora essa ex-paulista, essa ex-cearense em São Paulo, me traz para pautar o nosso encontro, o nosso diálogo de hoje, o mapa do Ceará, como se fosse assim um troféu. E com a palavra, então, ela, a ex-exilada, Renata Lemes. Eu acho que eu estou fazendo as pazes com o Ceará, por isso que eu trago o mapa do Ceará, né?
e fazendo as pazes, assim, porque, de fato, eu fui embora porque não tinha campo para estudar aqui, eu queria fazer ensino superior de teatro e acabei indo para São Paulo mesmo para estudar, esse era o meu intuito, né? E por muitos anos, eu morei 30 anos em São Paulo, na verdade, por 30 anos. 30 anos, né? E aí, por 30 anos, eu vivi essa relação ambígua de ser uma nordestina em São Paulo, com tudo que custa ser uma nordestina em São Paulo, né? A questão da xenofobia que acontece, o preconceito, etc. Enfim, isso que a gente vai vivendo e a gente vai tentando se afirmar. E, por outro lado, quando eu retorno, né, com toda a minha formação em São Paulo, eu também retorno para um lugar que é ambíguo, né? Que é um lugar um pouco nômade de mim. E aí, eu gosto desse nomadismo, assim, hoje eu já de alguma maneira, entendo ele na minha vida, né? Que eu vivo aí um pouco na ponte aérea, eu tenho ainda muitos trabalhos em São Paulo, muitas relações de amizade que são quase família mesmo, e de trabalho. E, ao mesmo tempo, estou aqui, me sinto chegando em Fortaleza, assim, porque ainda tenho poucos laços ainda de trabalho aqui, né? E por isso eu trouxe o mapa do Ceará, porque eu acho que o Ceará, para mim, é um mundo que se abre. Você trouxe, do mesmo jeito que você levou para o exílio em São Paulo, o Ceará, porque você continua a sua cearensidade lá, né? Claro, o embate de xenofobia e outros embates lá de preconceito em relação ao Nordeste, mas dessa mesma forma você trouxe também essa paulistinidade para Fortaleza, né? Porque você não pode você não pode deixar de ser você, né? A sua formação. Para onde você vai, você leva a sua terra, e para onde você vai, você leva a terra onde você esteve, né? É disso que você fala, esse nomadismo, né? E isso se reflete, por exemplo, no seu trabalho como professora de teatro, você que hoje está dirigindo uma escola de teatro, juntamente com a professora Tarin Stazak, né? Da Universidade Federal do Ceará, que é a licenciatura em teatro. Sem dúvida, Ricardo. Eu acho que isso não sai, isso está no corpo da gente, né? A nossa formação, ela está no corpo. Quando você prepara o seu espectro de aulas, etc. Sim, sim. Essas pesquisas e essas vivências sem dúvida, emergem. Sem dúvida. Eu acho que o teatro de grupo, que em São Paulo foi muito forte, assim, a experiência de teatro de grupo muito forte, né? Dentro da lei de fomento, pesquisa continuada, isso é um pouco meu guia hoje. De teatro, a minha ética, né? A sua ética. Trabalhando com processos colaborativos, isso São Paulo me deu. Né? São Paulo foi uma grande escola para mim. E a cidade, né? Eu trabalhei na rua em São Paulo. Eu trabalhei 20 anos no Centro Velho de São Paulo, que é uma cidade extremamente caótica, cruel, né? Dura, e com suas belezas também, né? Então, de fato, eu trago tudo isso, sim, para junto da UFC, para junto dos trabalhos novos que eu estou fazendo agora também. Eu estou trabalhando com o Teatro Violetas agora, que é um grupo de teatro feminista, e isso tá tudo junto, misturado. Essa ideia de dialogicidade do teatro, porque a gente sempre imagina, as pessoas de fora do teatro, né, que o diretor é aquele déspota, como é que chama? Déspota... Como é que a gente chama? Civilizado, não. Esclarecido. Esclarecido. Déspota esclarecido. Que vai mandar porque sabe e domina. Quando, na verdade, a experiência da qual nós fazemos parte, você mais ainda atravessada por isso, é de alguém que está ali no coletivo. E mais ainda você, me imagino, que trabalha com rua, precisa não ser esse déspota esclarecido. É preciso estar o tempo todo aberto, dialógico, poroso, né, permeável às intervenções do outro, não? As interferências do outro. Eu acho que, inclusive, esse modelo do déspota, ele está, se não falido, ele está com os dias contados. Não, eu falei dele, né? Me referi a ele, porque é a ideia que umas pessoas de fora do teatro têm. Sim. Você é diretor de teatro, como se os atores não fossem autônomos, não tivessem... Mas já houve um teatro, de algum modo, assim, já houve, né? Já houve. A figura assim do diretor... Já. Eu acho que, assim, anos 90, um boom de grupo de teatro que acontece no Brasil e que começa a deslocar e trazer o processo colaborativo como metodologia de trabalho, efetivamente, aí a coisa começa a se deslocar.
Já que falamos de nomadismo e que você gosta tanto de viajar e que quer viajar sozinha, a feminista vai viajar sozinha, mesmo tendo seu companheiro, enfim, mas ela vai dizer, não, agora sou eu, vou me embora, vou viajar sozinha, porque é um ato político, não é? Sim, sem dúvida. Renata, é um ato político, mais do que um voluntarismo. É um ato político dizer, posso, sou cidadã, enfim, posso exercer e vou enfrentar. Não é? Os percalços que possam ocorrer nessa mulher sozinha. Mulher sozinha num bar, mulher sozinha no cinema. Sim. Mulher sozinha é um problema para o machismo, né? É uma porta aberta para a expressão desse machismo. Mas o último objeto que ela me trouxe, antes do objeto surpresa, porque eu trouxe um para ela e ela trouxe um para mim, é um barquinho, que tem tudo a ver com essa ideia da viagem, do percurso, de alguém que se desloca de um lugar para o outro. Eu acho que esse barquinho é o deslocamento, mas ele também é uma visão de horizonte. Quando eu era criança aqui em Fortaleza, isso foi uma imagem também da qual eu nunca me apartei, eu sempre chegava ali na Praia do Náutico, que na época a gente passava os domingos ali na Praia do Náutico, e eu sempre olhava ali para dizer assim, nossa, quantos mundos há depois daquela linha? E isso é uma pergunta que nunca saiu de mim e por isso eu trouxe o barco. Coisa fantástica, estou vendo aqui uma leitura aqui de você, Renata. Sempre alguém querendo o desconhecido, o outro lado do que é possível conhecer. Estou relacionando aqui duas falas suas. Uma sobre a menina que de noite, na falta de energia, queria ir para o escuro para ver como era a coisa que ela via no claro, como é que era no escuro. E agora a menina que olha o mar e fica sonhando com o desconhecido além mar. É isso. Acho que... E você traz isso para o teatro? Sem dúvida. Essa ânsia do desconhecido, do improviso, do perigo, do vulnerável? Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, a minha relação com o teatro é essa. Totalmente, né? Estar na rua, poder ser outras, ser outros. Eu acho fascinante esse negócio Não saber, né? A experiência de não saber e ir sabendo. Gerúndio total. Ir sabendo. Né? E transitar, né, nos devires desses outros seres que a gente transita, né? Aprendizado. A gente transita em muitos devires, né? Isso isso é de uma potência, assim, devir mulher, devir criança, devir planta, devir bicho. Planta, devir bicho. Isso que é habitar o diferenciar-se de si mesmo, né? Eu gosto de me diferenciar de mim mesma. O barco é isso, é o horizonte onde eu desconheço algo ali. Até porque si mesmo é apenas uma versão conhecida de você mesmo. Exato. Mas há dentro de você, outros vocês habitam. E o teatro permite isso. E em função disso, eu lhe trouxe uma música que é uma saudação ao teatro, porque eu associo você de cara logo ao teatro. Ah, que maravilha. Eu te trouxe... Merda! Aumenta um pouco. Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool, vale a loucura do ator. Vale a loucura do ator, quando abre ciclone sob as luzes do palco. Bastidores, camarins, coxias e cortinas, são outras tantas pupilas, pálpebras retinas. Nem a doce oração, nem sermão, nem comício, à direita ou à esquerda, fala mais ao coração de um colega que diz, que sussurra, merda! Noite de estreia, atenção, medo, deslumbramento, feitiço, magia. Tudo é uma grande explosão, mas parece que não, quando é o segundo dia. Já se disse, não foi uma vez. Nem tem três que não há gente como a gente de teatro. Gente que sabe fazer a beleza vencer, para além de toda perda. Gente que pode e que pode inverter para sempre o sentido da palavra merda. E aí, merda! Eu desejo merda! Merda pra você! Merda pra nós! Merda para sempre, amém. Merda para sempre, amém. Eu queria então que você falasse de merda. O sentido da palavra merda, não é? Que nós invertemos. O Caetano compreendeu muito bem. Muito bem. Nós invertemos o sentido da palavra merda. Sorte, né? Sorte, né? Sorte. Ai. Merda. Merda.
Dizem que o sentido é que no século, no passado, Sim, né? de onde veio, né? De onde veio, né? As origens, né? Que é da carruagem, né? As carruagens, os cavalos diante do teatro, né? Então, quanto mais merda de cavalo havia, tivesse nos pátios dos teatros, mais público teria tido, né? Porque as peças duravam 5 horas, 4 horas, né? Não sei quantos atos. Então, os cavalos ficavam lá fora e faziam cocô. Então, se você visse um teatro, da frente do teatro, cheia de merda, é porque havia muito sucesso, né? Porque tinha tido muita gente. Então, a gente dizia merda pra você, ou seja, que tenha sucesso, que tenha muita gente, que você consiga chegar ao outro, não é? A gente sempre pensa, quer dizer, eu falo sempre no sentido do geral, do senso geral, que as pessoas querem o palco porque precisam se exibir. Não, a gente precisa do palco para poder se comunicar com o outro, Sem né? dúvida. A gente gosta de ter lotado o teatro, a lotação completa do teatro é para dizer, poxa, falamos para várias pessoas, né? E nos enriquecemos com isso, não é? Então, a gente associa sempre essa merda ao número de pessoas com as quais a gente estabelece relação. Mas chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ela trouxe um para mim. E o meu tem tudo a ver com a nossa relação, a minha relação com ela. Eu vou passar este objeto, vou pedir que você não abra, porque eu quero abrir o seu. É cuidadoso? Tem cuidado? Será que quebra? Não quebra não. Posso abrir? Pode abrir. Atenção, que foi que me trouxe a Renata Lemes, vice-coordenadora da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em teatro. Ela me trouxe, ela é atriz, ela é diretora de teatro. E ela me trouxe... É isso mesmo. É uma espécie de... É uma bolsa. Com a figura... Olha... Com a figura do Che Guevara. É isso, que bolsa linda. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem. Pior. Catolé, será? Eu não sei o que é. Minha gente, o que é? Com a palavra, ela que me trouxe, ela que explique. Porque ela me associou a isso e me trouxe isso. Bom, eu trouxe essa bolsa, eu trouxe de Cuba essa bolsa, na verdade. Está aqui escrito Cuba e a imagem do Che Guevara. Do Che Guevara, né? Porque eu acho que teatro tem um pouco e um tanto de utopia. Essa bolsa, para mim, é um pouco isso, né? E para a gente carregar as nossas utopias, né? Acho que a gente é de uma geração onde a gente sonhava que o mundo talvez pudesse ser diferente, hoje já não se fala mais disso. E trouxe esses frutos aí, porque são bem docinhos, né? Porque eu acho que a gente está precisando do doce, sabe? Hay que endurecer-se. Perder a ternura jamás. Sem perder a ternura jamás. Então, acho que é a tradução do que você me trouxe, não é? Porque é a frase do Che Guevara. Hay que endurecer-se, né? Pero sem perder a ternura jamás. O doce, né? Até pode comer? Eu acho que sim. É doce mesmo. Como é o nome disso, hein? Catolé, não? Não. É o... Ajuda aí no nome. Ajuda. Não me lembro o nome da fruta agora. Mas, enfim, pensa. Mas tem tudo a ver com comida também, não é? Ah, é? Porque eu trouxe para você. Tem a ver com comida e tem a ver com sem perder a ternura jamás também. Maravilha. Veja o que eu trouxe para você. Sem perder a ternura jamás. Tira de daí. Gente! Eu trouxe pão. Por que eu trouxe pão para ela? Por quê? Vamos ver se ela explica. E você não trouxe qualquer pão. Você trouxe um pão. Pelo menos foi a imagem que me veio imediatamente, que é uma memória da minha infância aqui no Ceará. Muito forte, assim. E eu nem sei se... Pensei que nem existia mais esse tamanho de pão. Tinha um nome que eu agora esqueci. E engraçado, talvez você não tenha pensado nisso, mas o meu avô, ele era padeiro. E se tinha algo muito presente na nossa casa, sempre foi o pão. E era esse tipo de pão. Ai, que lindo! Eu não me lembrava dessa relação assim familiar e tão estreita sua da memória com o pão. Mas é lindo que você traga isso à tona e vai se juntar ao sentido que eu trouxe, ao
no sentido da companheira, daquela que reparte o pão, entende? Então eu me lembrei de você porque você é companheira de teatro, é companheira do curso de teatro e a palavra pão, né, que deu origem ao companheiro. O companheiro é aquele que reparte o pão, que pode comer o mesmo pão. E outra coisa, o teatro é o pão do espírito. Então eu vim repartir. Hein? Buriti, a comida é buriti? Essa aí é buriti. É buriti. Dois alimentos, hein? 2 alimentos. Então eu trouxe o pão, porque me lembrei também da companhia miolo. Porque você trabalha com o miolo e não com a casca. Você vai para a radicalidade do pão. Então eu quis fazer aqui um rito saudando você, de saudação a você, repartindo o pão. O pão do espírito. E o pão físico também, não é? Que é o teatro, não é isso? É o alimento da alma, né? Sim, é o teatro. Sim. Corta um pedaço de pão. Vou Vamos terminar o programa, o nosso dia. Vamos repartir o você. pão. Nós somos companheiros. Companheiros! Eita! E aí, aqui, ó. Me lembrei do companheiro do Tchê. Eu vou comer o miolo. Pronto, em homenagem à companhia do miolo. E eu também. Eu vou comer o miolo em homenagem à companhia do miolo, com a qual ela trabalha há tantos anos, 20 anos, lá em São Paulo. Mas, sobretudo, porque miolo tem a ver também com o meu teatro radical. Quer dizer, a pessoa está preocupada com a radicalidade das coisas, com o miolo, e não simplesmente com aquilo que encobre o miolo, né? Não é com a casca. Mas o sentido maior... Está lá dentro. É o que está lá dentro. Mas o sentido maior é... A partilha. A partilha do pão, do espírito, que é o teatro. É preciso alimentar o corpo com o pão, mas é preciso alimentar a alma, o sentimento, a mente, corações e mentes com o pão. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Renata, Ricardo. pela sua presença. Companheira, Companheiro. na próxima semana a gente volta para estar com outro companheiro numa relação de diálogo.